Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e nesse vídeo quero conversar com vocês sobre ética e contrato social. Recentemente participei de alguns debates a nível de faculdade e também de páginas e redes sociais sobre esse termo e achei pertinente hoje falar sobre ética e contrato social, já que esses dois termos se cruzam na construção do tecido das relações sociais. É importante que o assistente social que trabalha com relações sociais compreenda, e não só compreenda, mas pratique também a ética e o contrato social. Eles estão intimamente ligados e hoje a gente vai conversar sobre isso. Um governo se estabelece com base num contrato social aceito pelas pessoas dentro de determinadas circunstâncias. É óbvio que a participação popular, o controle social é indispensável, imprescindível na construção do contrato social, mas ele não acontece do dia para a noite. São decisões tomadas por gerações que vão acumulando, se transformando em leis, sendo rebatidas, reformuladas, transformadas, até se transformarem em um contrato social. Um contrato social é o conjunto de normas e procedimentos, modos de viver, leis, normativas, resoluções, que estabelecem como uma determinada sociedade vai viver, em que princípios ela vai se firmar para sobreviver enquanto construtora das suas próprias relações sociais. Esses dois termos, ética e contrato social, sempre aparecem nos concursos públicos do serviço social em todas as instâncias e em todos os níveis. Então é muito importante que todo aluno do serviço social, todo profissional do serviço social domine o conceito de ética e também domine o conceito de contrato social. É importante que você compreenda de forma bem clara o que é o contrato social e o que é a ética. E também procure estudar questões de concurso voltados para esta temática de acordo com os escritores que abrangem este assunto. É importante esclarecer que não pode haver luta de classe sem que haja ética. Hoje nós temos no Brasil um grande problema, que é uma luta de classe sem ética. Nem Marx, nem Engels, nem Heller, nem Weber, nenhum deles foi capaz de fundamentar uma teoria que tratasse a luta de classes com ética. Então a luta de classes, desde a sua fundação, desde o seu início, e ela não foi criada por Marx, antes de Marx ela já existia, na verdade a luta de classes começou quando o mundo começou. A partir do momento que três pessoas passaram a conviver juntas, a luta de classes começou. Duas pessoas, porque uma sempre acaba querendo explorar a outra, e a luta de classes nasce da rejeição pela exploração que uma pessoa tenta praticar sobre a outra. Então uma classe, a classe dos explorados, se rebela contra a classe daqueles que se exploram. Apesar de teoricamente, a nível de concurso, a explicação de que sempre a luta de classes esteve diretamente atrelada ao capitalismo ou à Revolução Industrial, mas quando você vai analisar a história filosófica dos princípios que levam ao entendimento do que seja a luta de classe, não é difícil concluir que a luta de classes sempre existiu, onde existem dois homens, a luta de classes se estabelece. Entre dois irmãos, a luta de classes se estabelece. Entre pai e filhos, às vezes não se estabelece, mas pode vir a se estabelecer também. Mas obviamente que sempre onde existem dois irmãos, um tentará ter domínio sobre o outro, controle sobre o outro, e o dominado, o explorado, vai se rebelar num determinado momento, não vai aceitar, e aí haverá uma luta de classe. Haverá o que a Bíblia diz, voltando aí para termos religiosos, arcaicos, que pai contra pai, irmão contra irmão, nesse sentido. Então, quando nós falamos de luta de classe, nós estamos também falando de ética. A ética precisa estar inserida na luta de classe. Recentemente surgiu no Brasil, defendido por grandes autores dos serviços sociais, pelos quais eu nutro grande respeito e consideração, o termo e o tema. Na luta de classes não é empate. E eu sugeri que fosse acrescentado, mas é necessário que haja ética. Não pode haver empate, mas se não houver ética, qualquer direito construído será construído na base da rejeição por uma parte. Será construído na base da exclusão de uma parte. E um direito não pode se construir no princípio da exclusão de uma parte. Um direito precisa se construir na garantia e na perspectiva da garantia do direito dos demais. É por isso que precisa ser discutido amplamente qualquer conceito teórico de contrato social, qualquer conceito teórico de ética, precisa ser discutido amplamente
antes de ser aplicado como verdade. Nós temos no Brasil hoje muitos contratos sociais que nós vamos ver hoje nessa pequena gravação desse vídeo e vamos discutir a respeito deles. Então, hoje existem no Brasil direitistas radicalistas, esquerdistas radicalistas que mentem, subornam, difamam, modificam leis, usam de todo tipo de desonestidade para tentar fazer valer a sua posição. Nós temos hoje tradicionalistas, conservadores, que usam dos argumentos mais vazios, fúteis, sem humanidade, sem compromisso ético, para defender a sua posição, chamando quem é de esquerda de vagabundo e assim por diante, criminalizando toda uma situação que envolve um complexo estudo do materialismo histórico dialético para o seu entendimento. E nós também temos esquerdistas que enfiam cruz no ânus para poder fazer valer o seu movimento. Temos esquerdistas que se crucificam fantasiado de Cristo para fazer o seu movimento valer. Tudo isso está relacionado com a falta de ética dentro da luta de classes. E a luta de classes sem ética não leva ninguém a lugar nenhum, só leva a mais resistência, mais rejeição e a mais preconceito. É necessário que haja respeito na luta de classes. Se você não concorda com o que eu digo, muito bem, parabéns, você tem o direito de ter a sua opinião. Você só não pode faltar com respeito para fazer valer o seu direito e a sua opinião. Você precisa fazer valer o diálogo, cobrar o respeito das pessoas para com você. Quando você falta com respeito à ideologia de alguém, ao pensamento de alguém, você também está se expondo à falta de respeito em relação a você. Então, quando a gente fala de ética e contrato social, nós estamos falando também de respeito. Nós estamos falando de honestidade, estamos falando de idoneidade moral, estamos falando de altruísmo, estamos combatendo o individualismo coletivo que acontece muito na nossa sociedade hoje. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando também do respeito pela crença dos outros. Nós estamos falando do respeito pela escolha dos outros, do próximo. Quando um indivíduo chuta uma imagem de santo, quando um indivíduo quebra um terreiro de macumba e grava e coloca na internet, um terreiro de umbanda, desculpa, utilizei o termo errado pelo vício da linguagem, uma área de culto candomblessista, ele está faltando com respeito àquelas pessoas que cultuam ali. Quando uma pessoa, e o mesmo vale para o outro lado, então é necessário que haja respeito na luta de classes, e esse respeito é estabelecido pela ética e pela idoneidade moral. É estabelecido pelo princípio da convivência entre as pessoas. O tecido das relações sociais se constrói através do respeito à heterogeneidade. Uma sociedade homogênea tende à soberania de um sobre o outro. E essa soberanização de um sobre o outro acaba criando uma sociedade desigual e excludente. Eu sempre digo nos meus vídeos, Deus me livre de uma sociedade totalmente ateísta, sem religião. Mas eu também digo, Deus me livre de uma sociedade totalmente religiosa, 100% religiosa, 90% religiosa, que seja acima de 50% religiosa, de uma só religião, já começa a complicar toda a situação. Já tivemos exemplos disso na Europa, nas épocas medievais, e não recentemente em outros países da Ásia, onde uma determinada religião impera. Então essa ideologia de que a nação tem que ser de uma só religião, seja ela católica, seja ela umbandista, candomblessista, seja ela evangélica, seja ela qual for, não pode ser defendida por nenhum assistente social, sob hipótese nenhuma. A sociedade é construída pela heterogeneidade, a homogeneidade é extremamente prejudicial. Uma nação pensar tudo igual, autômata, defender apenas uma teoria, uma ideologia, é um prejuízo muito grande para a construção das relações sociais. A saúde de uma sociedade depende muito da diversidade de pensamento. A saúde de uma floresta depende muito da diversidade de plantas que existem naquela floresta. A saúde política de um país depende muito da quantidade de ideologias políticas que aquele país desenvolve, defende, porque quando um começa a errar, o outro vem e traz o equilíbrio, e assim um vai fiscalizando o outro, e os exageros, as soberanizações das ideias não são permitidas. Isso dentro de um princípio. Então vamos seguindo passo a passo no entendimento. O termo ética deriva aí do grego ethos, tem a ver com o caráter, o modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam
a conduta humana na sociedade. Valores morais e princípios. Não é valores moralizantes, são valores morais compartilhados pela sociedade, entendidos pela sociedade. Muitos valores morais que você tem, possa ser que eu não tenho. Mas existe uma ética universal que nós compartilhamos. Por exemplo, só fazer o bem ao próximo. Em várias questões que nós vamos abordar aqui, a honestidade, o compromisso em pagar as dívidas, o compromisso em honrar a palavra dada. São questões de caráter moral, de idoneidade moral, que estão intrinsecamente ligadas à profissão. Você ter uma palavra firme, que não seja dada à mentira, à falsidade, ao engodo, ao engano. De hoje dar uma palavra e amanhã dar outra. De hoje dizer que 5 é 5 e amanhã 5 ser 6, por exemplo. De faltar com a honradez nos seus compromissos. Hoje nós vivemos no Brasil uma crise de ética, uma crise moral. E nós precisamos entender que essa situação, essa circunstância leva a muitas outras questões que nós vamos observar aqui. Então já entendemos o que é ética. A ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Cada pessoa pode ter uma ética distinta, uma moral distinta, baseada em conceitos religiosos, baseado na educação que recebeu dos pais, baseado no meio em que vive. E essa é a ética pessoal. Mas existe uma ética universal, que é aquela que converge com todas as outras pessoas, que são defendidas e concordadas entre todas as pessoas. Já o contrato social, que é fruto do comportamento ético de uma determinada sociedade, também é chamado de contratualismo. Indica uma classe de teorias que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formarem estados ou manterem a ordem social. Então a ética é um instrumento para manter a ordem social que trabalha em conjunto com o contrato social e com o contratualismo. O contrato social são teorias que foram criadas e defendidas e ampliadas e modificadas por Thomas Hobbes, 1651, John Locke, 1689, e o principal deles que escreveu o livro e a teoria Contrato Social é Jean-Jacques Rousseau, de 1762. Esses são aí os mais famosos filósofos do contratualismo, conhecido como contrato social. E existem muitos outros, mas esses três são os principais, os sustentáculos que explicam a formação e o amadurecimento do que seja o contrato social. Hoje nós vivemos no Brasil um problema de corrupção política. E eu sou uma das pessoas que discorda de muitas das teorias sobre a corrupção política que tem no Brasil, e eu vou explicar hoje por quê. O problema da corrupção política hoje no Brasil não é um problema político. Eu estou dizendo isso há quase 10 anos, desde quando eu ainda estava lá no início da minha vida acadêmica. E continuo dizendo, o problema da corrupção no Brasil não é um problema político, é um problema de ordem da ética, do contrato social e da moralidade brasileira. Nós temos hoje no Brasil uma falta de honestidade muito grande tomando conta das pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, só para você analisar o quadro da construção das relações de corrupção no Brasil. Presta atenção para você ver se entende isso aqui, se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Para que cada político consiga ser corrupto, ele precisa de pelo menos 10 empresários para cercar ele de proposta de corrupção, para que ele consiga desenvolver um projeto de corrupção. Para que cada político consiga ser corrupto, ele precisa de pelo menos 30 ou 50 funcionários públicos para assinar documento dele. Aí eu estou falando de quê? Assistente social, advogado, médico, engenheiro. Eu estou falando de funcionário público que está lá dentro, os cargos comissionados, os cargos de indicação e funcionários públicos, porque nenhum projeto de lei se aprova se primeiro não passar por um profissional de nível superior. Tem que o profissional analisar, o engenheiro analisa a obra, a construção, o assistente social analisa o projeto social, a verba que vai ser direcionada para a saúde, o médico analisa, o assistente social analisa, e muitos outros profissionais analisam. E eles têm que assinar, têm que averbar esse documento, assinar, protocolar esse documento para conseguir aquela verba ser direcionada para algum lugar. Então a corrupção no Brasil não é um problema político. E quem é o principal responsável pela corrupção no Brasil? O principal responsável pela corrupção no Brasil é o povo. Porque quando um político bate na porta dele dizendo assim, olha, eu vim aqui lhe pedir o voto, a primeira coisa que ele abre a boca para dizer é quanto é que você vai me dar? O que é que você vai fazer por mim?
Você vai me dar telha, cimento, vai me dar bengala, vai me dar dentadura, vai me dar um emprego. Os mais honestos pedem um emprego. Os mais honestozinhos, os mais certinhos, os mais éticos pedem um emprego. Vai me dar um emprego para mim votar em você? Então quem criou, o pai da cria da corrupção no Brasil é o povo. O povo criou a cria, porque o político descobriu que se ele quisesse ganhar a eleição, ele precisava ter muito dinheiro para comprar o voto das pessoas. O empresário descobriu que se ele quisesse ganhar mais dinheiro, ele tinha que comprar o político para votar no seu projeto de lei que lhe favorecesse. Então, o que acontece? O empresário corrupto compra o político corrupto, que compra o voto do eleitor corrupto, que é a imensa maioria, 90%. Então, comprando a imensa maioria, ou comprando a imensa maioria dos votos, ele ganha a eleição. Então, quem é que ganha a eleição nesse Brasil? Somente político corrupto. Por que só político corrupto ganha a eleição? Porque o povo é corrupto e vende o voto. Ou vende por emprego, ou vende por benefício, ou vende por negociata. Não importa qual a moeda que você se vende. Se você se vende, você é responsável pela corrupção no Brasil. Se você se vende por emprego, você não é diferente daquele que se vendeu por R$500. Se você se vende por uma vaga de contrato numa prefeitura, você não é diferente daquele que se vendeu por uma bengala, daqueles que se vendeu por uma cesta básica, ou por 500 tijolos, por 1 milheiro de tijolo, por 2 sacos de cimento. Você é farinha do mesmo saco, porque você é do mesmo que falta com a ética dentro da perspectiva de um contrato social. Aí vem a pergunta, presta atenção nessa pergunta. E se a gente trocasse todos os políticos de Brasília, todos, tirasse todos que estivessem lá e fizesse novas eleições para colocar tudo novo? Ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar nada, porque o povo é que é corrupto. Quando o político novo que estivesse se candidatando viesse até a sua casa para pedir o seu voto, ou para pedir o voto de outras pessoas, que eu não vou ofender a todo mundo, mas para pedir o voto do eleitor corrupto, vou refazer minhas palavras aqui. Para pedir o voto do eleitor corrupto, o que é que ele ia dizer? Quanto é que você vai me pagar? Você tem emprego para mim? Você pode me dar 500 tijolos? Você pode me dar 2 sacos de cimento? E recomeçaria totalmente, novamente, todo o processo. Porque o problema no Brasil não é político. O problema no Brasil é ético, é moral. O problema no Brasil é, você vai ver, você vai acompanhando esse vídeo, aí você vai descobrir por quê. Então, você entra num ônibus, e naquele ônibus tem os bancos reservados para mulheres grávidas, deficientes e idosos. Um indivíduo que não está grávido, não é idoso e não é deficiente, está sentado no lugar da pessoa, ou a individa. Às vezes um jovem, uma jovem, eles não levantam para oferecer o lugar. Sentado eles estão, cansei de ver isso em ônibus na capital, nos interiores, em metrôs aí no Rio de Janeiro, está lá sentado ele está e sentado ele fica. No contrato social existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que descumprem o contrato social por ação direta, aqueles que descumprem o contrato social por omissão e aqueles que cumprem, que são os que fazem valer o contrato social, aqueles que cumprem o contrato social. Aquele que descumpre o contrato social por ação direta não é diferente daquele que descumpre o contrato social por omissão. Aí do lado daquele banco reservado para mulher grávida, para o deficiente, para a criança e para o idoso, do lado tem uma outra pessoa que não tem nada a ver com a outra pessoa estar sentado na cadeira. Não tem? Tem a ver, porque dentro do contrato social ela está permitindo que uma regra social esteja sendo violada e ela não está fazendo nada. Em que país nós estamos vivendo em que um ônibus cheio, as pessoas todas veem um tarado abusando de uma mulher, enfiando o pênis por dentro da sua roupa, ejaculando na sua bunda e ninguém faz nada? Em que país nós estamos em a violação do contrato social? Em que país nós estamos em que um idoso é assaltado no meio da rua, o delinquente, o jovem infrator, ou o criminoso, o adulto, seja lá quem ele for, espanca o idoso, bate com a pedra na cabeça, toma a sua bolsa com documento, um monte de gente passando, indo e vindo, e as pessoas viram a cara e ninguém faz nada. Essa sociedade individualista, essa sociedade que não sabe mais o que é altruísmo, não sabe mais o que é contrato social. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém está se importando mais com ninguém. Esse individualismo está matando. Essa falta de ética na luta de classe está acabando com o Brasil. O problema do Brasil não é político. O problema do Brasil é moral. O problema do Brasil é ético.
Não adianta trocar os políticos de Brasília. Não adianta mandar prender todos eles, porque qualquer outro que vier no lugar deles vai seguir o mesmo caminho. Pode trocar 10 vezes, pode... Aí você me pergunta, e adianta votar nulo? Ah, professor, e se a população toda votasse nulo e não tivesse eleição? Aconteceria o quê? Aconteceria que teria novas eleições e novos corruptos seriam adestrados para ocupar o lugar, porque o problema não é político, o problema é moral, é ético. Ah, professor, mas e se desse um golpe militar e os militares assumissem? O problema não é político, o problema não é de segurança pública, o problema é ético, é moral. Se os militares assumissem, tem 11 generais processados por corrupção no judiciário militar. A maioria deles são corruptos, com raríssimas exceções. É um problema de povo, é um problema de país, tem que mudar o povo. O povo que tem que aprender que numa sociedade se vive coletivamente. Quando você vê alguém violando o direito de alguém e você não faz nada, você é tão culpado quanto quem violou o direito. Quando você vê alguém roubando alguém e você não faz nada, você é tão culpado quanto o ladrão. Quando você vê alguém abusando sexualmente de alguém, esfregando o pênis na bunda de alguém dentro do metrô, de um ônibus, e você vira o rosto e não faz nada, você é tão estuprador quanto a pessoa que estava lá praticando o ato. Quando você vê alguém cometendo ilícito, não importa em qual instituição você tem, você faz vistas grossas porque está com medo de perder o seu empreguinho, que está com medo de tomar uma atitude, você é tão corrupto, tão ladrão e tão desonesto quanto a pessoa que roubou. Isso dentro da perspectiva do contrato social. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. O problema da sociedade é esse. A sociedade está corrompida, os valores morais, e aí agora a gente chega num ponto comum. E o que é que deu origem a essa desonestidade? O que é que deu origem a essa falta de ética? O que é que deu origem a essa falta de moralidade, de idoneidade, de altruísmo, de um cuidar do outro? Simples, as vulnerabilidades sociais, as desigualdades sociais deram origem a isso. Eu tenho ministrado cursos pelo Brasil todo sobre gestão de projetos sociais, assessoria e consultoria no serviço social e vários outros cursos, afetividade na educação infantil, jogos e brincadeiras na educação infantil. Na verdade, são 43 cursos que eu ministro. Então eu monto grupos no WhatsApp e aí eu faço cursos, monto cursos, coloco lá 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas para poderem assumir o compromisso. Quando eu crio o curso, que eu lanço o curso aqui na página Serviço Social Brasil, 500 pessoas dizem que vão fazer o curso. 500. Dão a palavra, se comprometem, eu vou fazer esse curso. E na hora de fazer a inscrição, não é todas as cidades, mas uma grande parte das cidades, na hora de fazer o curso aparece 5 ou 10. E eu estou marcando algumas cidades aí que, se Deus quiser, não quero cuspir para cima para não cair na minha cara, se Deus quiser, eu só vou cumprir a minha obrigação lá uma vez, e lá não quero pisar meus pés mais, porque eu não gosto de gente desonesta. Eu não gosto de gente que dá a palavra e não cumpre a palavra que deu. O que é que acontece? Eu tenho ido em cidades do interior, cidades pequenas, mas que a distribuição de riqueza é mais igualitária, que as vulnerabilidades são menores. E eu percebi o quê? Isso é observação empírica, que não tem valor científico, mas serve como senso comum aí para o debate. Eu tenho observado o seguinte, eu monto o curso lá, entra 50 pessoas no grupo, e daquelas 50, 40, 45, às vezes até as 50 participam do curso. Todas as que dão a palavra participam do curso. Todas as que se comprometem em estudar, assumem o compromisso, pagam o compromisso, tudo certinho, não tenho dor de cabeça. Aí eu marco o mesmo curso para uma capital, onde as vulnerabilidades sociais são maiores, onde as desigualdades sociais são maiores. 300 pessoas, 500 pessoas, 200 pessoas marcam de fazer o curso e 2 ou 3, no máximo 10, honram o compromisso. O que é que eu entendo com isso? Dentro da perspectiva do nosso debate do contrato social, parece-me que quanto maior é a cidade, quanto mais fria é a cidade, mais distante as pessoas são uma das outras. Menos as pessoas se importam uma com as outras. Mais vulnerabilizadas e excluídas elas são do processo do contrato social. E desrespeitar o contrato social, desrespeitar a ética social, desrespeitar a moralidade social também é um tipo de alienação. Então, quando eu digo que pessoas que não têm compromisso com aquilo que dizem, com aquilo que prometem, são vulnerabilizadas, são produtos da desigualdade social deste país, eu também estou dizendo, essas pessoas são alienadas. Não importa quantas formações elas tenham,
não importa quantos diplomas elas possuam, não importa quantas riquezas elas possuam, elas são alienadas. Porque está implícito dentro do contrato social, está implícito dentro da moralidade social, dentro da ética social, a honestidade como princípio vital para a sobrevivência de uma sociedade, para a firmeza de uma sociedade, para o amadurecimento de uma sociedade. A desonestidade também se manifesta como uma das expressões da questão social, das multifacetadas expressões da questão social. Então, enquanto assistente social, quando eu gravo um vídeo como esse, para falar de ética social e de contrato social, eu estou dizendo que desonestidade social também é alienação. E que está muito latente dentro do serviço social, muito pertinente a esse tema, já que nós temos um projeto ético-político que trata explicitamente da ética, já que nós temos um código de ética da profissão e uma lei da regulamentação da profissão que bate incisivamente nisso, no princípio da ética, no princípio da justiça social, do estabelecimento da justiça social. Não existe justiça social sem a participação direta no contrato social. Quando você deixa de ir à reunião de pais do seu filho na escola, você está sendo socialmente alienado por si mesmo. É você mesmo que está praticando essa alienação com você. Quando você deixa de participar dos conselhos municipais que acontecem no seu município, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Educação, Conselho Municipal da Assistência Social, quando você deixa de participar da associação de bairro lá do seu município por causa de picuinha com o vizinho, por causa de problemas de ordem de relações sociais da sua região, você está se alienando e alienando o processo do contrato social. Porque não participar do contrato social, da formação desse conjunto de regras e normas que regem a ordem social de uma sociedade, não participar é alienar-se dele. E alienar-se dele é tornar-se inútil no processo dessa formação. Ou seja, aqueles que não participam da formação do contrato social não têm direito de reclamar de nada. Não tem direito de abrir a boca para nada. Tem que ficar caladinho, pianinho fino, porque você não tem direito para nada. Ah, mas eu pago o imposto. Problema seu que você paga o imposto. Pagar imposto não é regra estabelecida, não é regra de estabelecimento para o contrato social. Não é formar o contrato social. É se sujeitar ao contrato social que outras pessoas criaram. E se sujeitar não significa que você tem o direito de opinar. Uma vez que você paga imposto, você não tem direito a opinar nada. Pagar imposto não lhe dá direito. O que dá direito é você participar da formação do contrato social. E como é que participa? Você participa lutando por direitos, protestando, você participa da construção do contrato social, honrando seus compromissos, honrando sua palavra, não permitindo que pessoas à sua vista sofram injustiças sociais, que crianças, idosos, grávidas, as classes mais vulnerabilizadas sofram injustiças sociais. Como é que eu faço para poder participar da formação do contrato social de forma ética, dando a sua opinião, contribuindo, brigando, fazendo isso que eu estou fazendo aqui? Com certeza hoje eu vou desagradar muita gente no que estou dizendo aqui, não tem problema. Com certeza hoje muitas pessoas vão ficar, nossa, para que dizer tudo isso? Não tem problema. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade doentia. De um lado estão os tradicionalistas radicais e do outro lado estão os liberalistas radicais. E todo esse compêndio de desonestidade defendendo uma luta de classes vazia, baseada apenas na farinha pouca, meu pirão primeiro, vai levar a gente para uma guerra civil como levou a Síria e muitos outros países. Sempre é por causa das lutas de classes que acontece isso, por falta de diálogo, por falta de compromisso ético, por falta de vestir a camisa, por falta de uns cuidar do outro, de um se preocupar com o outro, de um entender o outro. E isso também acontece muito na falta de comunicação, falta dialética, falta de eu tenho que te dizer e você precisa me responder. Quando eu digo e você não me responde à altura, você me esnoba, me ignora, não dá um feedback, então estabelece-se aí um rompimento da comunicação. E esse rompimento da comunicação leva a outras questões. Então o que é que acontece? A nossa luta pela construção do contrato social não pode começar de cima para baixo. Ela não pode começar em Brasília, como muitos estão esperando. A gente não tem piso salarial. Nós não temos piso salarial. A nossa profissão ainda é precarizada. A maioria dos municípios estão lutando ainda para empurrar as 40 horas semanais nos assistentes sociais.
Muitos profissionais de serviço social estão aceitando trabalhar de forma precarizada, estão pagando taxa de concurso público que já começa todo errado, chamando a formação de assistência social, exigindo pessoas formadas em assistência social quando é serviço social, colocando 40 horas semanais em vez de 30, pagando R$1.000, 500, 700, 800, 900 reais por mês para um profissional trabalhar 40 horas. Tudo isso é você se tornar alienado do contrato social. Depois não adianta reclamar. Quem precariza o trabalho profissional do assistente social não tem direito a reclamar de nada. Então a luta tem que começar do micro, não do macro. Ela não tem que começar em Brasília, a luta tem que começar aí no seu município. E para essa luta começar aí, para você participar do contrato social, eu tenho dito muito aqui no grupo, tem que fazer associação para assistente social em cada município do Brasil. Cada município que tenha 9.000 habitantes, 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, 50.000 habitantes, precisa ter uma associação forte, firme de assistentes sociais para não permitir que os nossos direitos sejam violados. A nossa luta tem que começar por nós mesmos. Essa classe desunida até o presente momento, essa classe que aceita ser capaz do governo, que aceita ser fiscal da pobreza, que aceita transformar o CRAS em casa dos pobres, que aceita transformar o CAPS em casa dos loucos, que aceita transformar o CREAS na casa de, abre aspas, de bandido, tem que mudar. Essa perspectiva desse entendimento raso da profissão tem que mudar. E para essa mudança acontecer, nós precisamos nos unir. Cada município precisa ter uma associação de assistente social para trabalhar em parceria com o CRES e submisso ao CRES, porque o CRES e o Cefes são as instâncias maiores. Então essas associações vão responder a eles. Dentro do estatuto da associação tem que estar implícito a submissão à coletividade nacional da profissão. Não estou dizendo aqui para criar uma instituição que vai combater o CRES e o Cefes, não é isso. Estou dizendo para criar movimentos sociais dentro dos municípios para poder fazer o trabalho. Pois é, Isabel Pinto, o CRES chama para a reunião, aparecem 10, mas depois eles querem reclamar. E eles querem dizer assim, o CRES não faz nada, o Cefes não faz nada. Tem um movimento social aí do Cefes a nível nacional. Tem muita gente que economiza o ano inteiro para ir para o carnaval no Rio de Janeiro, mas não vai para o movimento do Cefes. Aí quando o salário é pequeno, não tem piso salarial, eles dizem, o Cefes não faz nada, mas nós somos o Cefes. O que é o Cefes? O Cefes somos nós. Não é a diretoria que está lá, não. Quando você diz que o Cefes não faz nada, você está dizendo, eu não faço nada, porque você é o Cefes. Cada assistente social é o Cefes. A diretoria do Cefes que está lá é apenas um organismo lá de dentro do Cefes, uma parte dele, uma minúscula parte, que trabalha com a gestão do Cefes. Eu sou o Cefes. Você é o Cefes. Eu sou o CRES da minha região e você é o CRES da sua região. Então não adianta reclamar que o Cefes não faz nada se o Cefes é você. E voltando à questão da ética e do contrato social, para finalizar esse vídeo, que eu acho que já deu bastante pano para manga, eu acho que a gente já discutiu bastante coisa aqui, a ética é um termo muito abrangente. Então, resumindo, a ética está relacionada com a idoneidade moral, está relacionada com o contrato social, com o compromisso, com a palavra dada, com a palavra honrada, com o caráter, com a capacidade de você conseguir olhar nos olhos das pessoas sem ter que abaixar a cabeça por viver uma vida errada. Está relacionado com essas coisas, está relacionado com movimentos simples de você parar numa faixa de trânsito para deixar as pessoas passar, que inclusive isso é crime, se você não deixar e um guarda te pegar, vai te multar porque é crime, tem que parar, tá no Código de Trânsito, não parar na faixa para as pessoas passarem, não precisa ter semáforo não, se tiver a faixa e tiver a pessoa esperando, tem que parar, está na lei. Então, isso tudo é ética. Você levantar num banco, você oferecer, inclusive, num banco de ônibus para uma grávida sentar, um deficiente físico sentar, um idoso sentar, isso é obrigação de uma sociedade coletiva. O banco, inclusive, falar aqui sobre banco, os bancos têm que ter um caixa preferencial para idosos. Não é responsabilidade do cliente do banco ceder a vaga dele para uma pessoa preferencial. Se não tiver por um motivo emergencial, é claro que a gente tem a obrigação de ceder. Mas a obrigação de providenciar um caixa preferencial é do banco. E na maioria das vezes o banco não tem esse caixa preferencial. Está todo mundo lá na fila e ninguém briga pelo direito do deficiente, do idoso, da grávida. Fica todo mundo lá omisso, alienados. E depois reclamam porque o Brasil não vai para frente. Não vai para frente porque ninguém reclama, ninguém faz nada. A pessoa vê o errado acontecendo e ninguém se posiciona, fica só olhando, quietinho. Ah, não vou me posicionar porque aí vão me perseguir. Não vou me posicionar
Porque aí vamos perseguir. Hoje existe um problema muito sério. Olha, eu perdi recentemente a minha carteira de habilitação. E eu fui na delegacia aqui do meu município, um dia seguido, atrás do BO, que eu dei entrada no BO, e todo dia que eu chegava lá, eu reclamava que ia no Ministério Público. Todo dia que eu chegava lá, eu reclamava que ia no Ministério Público. E acabei indo ao Ministério Público. Não é porque é delegado de polícia que eu vou ficar lá calado. Eu sei que conforme o que você falar na delegacia, eles vão dizer que você faltou com respeito à autoridade, que você desacatou a autoridade. Então eles abusam do princípio da autoridade porque são autoridade. E não é bem assim que a coisa funciona, não. Eles são autoridade enquanto estiverem cumprindo o contrato social. No momento que eles descumprirem o contrato social, ou seja, o atendimento ao cidadão, eles deixam de ser autoridade e se tornam uma pessoa comum tal como qualquer outra. Então, dentro da perspectiva do dever moral, obrigado Ana Paula Martins, dentro da perspectiva do dever moral, nós precisamos entender que o contrato social precisa ser cumprido por todas as pessoas. Se a gente começar, a sociedade, a população começar a cumprir o contrato social de baixo para cima, quem é que vai assinar o contrato de obra superfaturada para político? Se a sociedade começar a se mobilizar, quem é que o político vai comprar o voto? Não vai comprar o voto de ninguém. Quem é que vai se eleger? Político honesto que não compra voto. Hoje o político honesto não se elege no Brasil, gente. Político honesto não se elege no Brasil. Por que não se elege? Porque ele não compra voto. E se ele não compra voto, ele não ganha. Então não adianta reclamar que não tem político honesto. Não tem político honesto porque o povo não elege político honesto. Coisa bem simples, que matemática mais... Olha que maravilha, que matemática mais simples de entender essa. Até mesmo os políticos, o político que se escapa um pouquinho aí, não escapava até recentemente dos níveis de corrupção, eram os políticos a nível de presidente, mas hoje não tem mais. Por quê? Por que não tem mais? Porque o vereador do teu município é aquele para quem você vendeu o teu voto, está atrelado a um deputado estadual, que está atrelado a um senador, que vai estar atrelado a um presidente. Então o vereador que comprou o voto para se eleger para vereador também vai comprar o voto para eleger o presidente. Ou se ele não comprar, as pessoas vão votar por outros princípios, por outros motivos, por outras razões. E aí eu te pergunto, tem alguém ileso, que esteja totalmente limpo dos processos de corrupção lá no poder? Não tem ninguém. Não escapa um. Se passar a peneira lá, não escapa um. E se tiver alguém que não pegou nem um centavo diretamente da corrupção, ele pegou do partido que aceitou dinheiro de caixa 2, que aceitou dinheiro de empresário que estava lá comprando liminar, que estava lá comprando projeto de lei para lhe beneficiar. Então afirmo, sem medo de errar, em Brasília não tem nenhum político que possa dizer eu estou totalmente limpo de corrupção. Não tem nenhumzinho. Pode passar a peneira em todos lá, não escapa nenhum. Todos os políticos que estão em Brasília estão envolvidos de alguma maneira na corrupção. Se não estão diretamente, estão por omissão. Se não estão porque aceitaram dinheiro diretamente do empresário, mas aceitaram do partido. E o partido recebeu do empresário. Todos eles. Não escapa um. E por que está assim? Porque o povo quer vender o voto. Porque o povo quer trocar o voto por emprego. Porque as pessoas, então o problema, eu estou finalizando esse vídeo e afirmando o que eu disse no começo. O problema da corrupção no Brasil não é político, é moral e ético. A sociedade precisa rever o seu modo de viver. As pessoas precisam começar, o que meu tio e minhas tias diziam no passado, precisam começar a honrar o bigode. É um termo antigo, mas que tem relação com a honradez na palavra. Honrar, as mulheres precisam honrar, a minha tia puxava o sutiã e estalava e dizia, precisa honrar o sutiã que veste. Precisa honrar, hoje nem que não usa o sutiã, pega no pico dos peitos, precisa honrar, porque tem muito movimento feminista por aí, se utilizando de conceitos totalmente sem ética para lutar por direitos. Muito movimento machista por aí, e um movimento machista sempre faltou mesmo com a ética, desde quando foi fundado, precisa mudar, precisa ser redefinido, precisa ser ressignificado, o movimento machista nunca vai deixar de existir, ele precisa ser ressignificado, ele precisa ser, a sua capacidade altruísta precisa ser recuperada de algum modo, se perdeu há muitos milhares de anos, durante toda a sua construção, e agora nós estamos chegando em um ponto em que as pessoas estão ficando esclarecidas. Não há mais desculpa para dizer assim, eu me comportei desonestamente porque não sabia. Não há mais esse princípio.
Seja movimento LGBT, seja movimento evangélico, seja bancada do boi, bancada gay, bancada ruralista, seja bancada da bala, quem defende o porte de armas, qualquer que seja o movimento, precisa ser ético, precisa ter moral, precisa pensar no outro, precisa ser altruísta, precisa entender que o outro tem direito de pensar diferente. Só que o limite do outro pensar diferente termina quando começa a ferir o meu direito. O meu direito não pode ser tão amplo de modo a desrespeitar o direito do outro. Alguma concessão tem que ser feita na discussão de direitos, de todos os lados. Quando não há concessão na discussão de direitos, não há direitos. Quando o meu direito começa a infringir no seu e eu continuo achando que tenho direito e posso violar o seu direito para que eu possa ter direito, isso não é direito. Eu preciso ter bom senso para entender que quando o meu direito começa a invadir o seu, eu tenho que dizer, peraí, eu tenho que fazer uma concessão aqui para que essa outra pessoa não tenha o seu direito violado. E por aí vai. Isso diz respeito a preconceito religioso, isso diz respeito a preconceito de gênero, isso diz respeito a preconceito de etnia, preconceito racial, isso diz respeito a todas as discussões que estão na sociedade. Não há luta de classes que possa permanecer, que possa ter sucesso, se ela não for feita baseada na ética. Seja ela qual for. E hoje não existe ética para a luta de classe. E é uma discussão que eu sugiro aí para o Cefes, que seja trazida à tona no Cefes. É um problema muito sério. A esquerda está lutando está nessa luta de classe sem ética também. A direita também, os movimentos sociais também. Eu apoio os movimentos sociais, sou apoiador do MST, mas o MST precisa mudar algumas coisas. Eu sou apoiador de todos os movimentos LGBT, mas tem alguns exageros aí que faça-me o favor. Eu sou apoiador do movimento pela crença, seja ela qual for, seja candomblessista, umbandista, mas tem uns movimentos de umbandistas aí na beira dos rios, prejudicando a natureza demais. Eu sou defensor do direito à crença evangélica, mas tem um chutador de santo aí que precisa tomar um rumo. Enfim, todo exagero, em qualquer lugar que esteja, precisa ter ética. Você não pode ferir o direito do outro, o direito de escolha do outro. Não importa em que segmento você esteja. Não importa em que ideologia você defenda, respeito, ética e honestidade e idoneidade moral é bem-vindo em todo lugar. Gente, muito obrigado por vocês me assistirem, por vocês participarem desse debate, quem comentou aí, todos vocês. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Eu volto com novos temas polêmicos aí. Quanto mais polêmico, mais eu me animo. Obrigado a todos. Um grande beijo.